Então o assunto, eu vou dar um tema, quer dizer, então que não vai ficar só aqui. Vou começar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, falar sobre santificação, sobre santificar. E para a gente santificar, primeiro de tudo, primeiro passo, quem me responde? Crer em Jesus Cristo. Porque não tem como santificar se primeiro não crer em Jesus. Muitos estão querendo estar pondo os carros na frente dos bois. Quer santificar primeiro, para depois, que quem sabe Deus dá um lugar nos céus. Não. Primeiro, aceitar Cristo. Então, santificação. Aqui no versículo 15 de 1 Pedro, diz assim, olha como é que o apóstolo escreveu aqui. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Olha bem como que é forte. Primeiro, mas como é santo aquele que nos chamou. Quem é que nos chamou? Foi Deus, através do Espírito Santo e o Espírito de Cristo. Os três, a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então Ele nos chamou. Vos chamou, Pedro está falando. Falou vos, porque o Espírito Santo que está falando, é ele que escreveu, é o autor. Inclusive Pedro também estava sendo chamado. Embora o Espírito Santo usando ele para escrever, inspirando, falando, vos chamou. Sede vós também santos, plural, em toda maneira de viver. Então quer dizer que não é só nos cultos, não é só lá de vez em quando. Eu lembrei, hoje eu vou orar a Deus. Eu lembrei, vou tirar um dia agora para fazer caridade. Não. Toda maneira de viver, em toda. Cada um vê a maneira que vai viver, em todas. Então Deus é santo. Portanto, devemos ser santo também. Mas não vamos pensar que esse santo está falando, olha, vai ter a Érola. É isso, Mano Leão? Érola. Áurea. Deixa eu treinar a falar essa palavra. Santo aqui que fala separado, que vai logo eu vou falar aqui. Devemos ser santo também para este mundo que nós estamos vivendo, o mundo que está em volta de nós, o lugar do nós convivemos, com os vizinhos, com a nossa família, ou seja, que possui a santidade, se trata de separação, uma separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro. Tudo que nós vemos que é considerado isso é impuro, nós devemos ser separados. Se no lugar que a gente está vivendo é impuro, não agrada a Deus, vamos separar. Separar de participar daquilo. Mal ou profano também. A partir da conversão, há uma vida de devoção, com uma vida consagrada a Deus em Cristo. Então nós, cristãos, depois da nossa conversão, então nós vamos aperfeiçoando mais e mais e mais, vai amadurecendo. Outros param no meio do caminho, que nem você já viu aquela planta, ela emperriga, né?
Ela não é muito tratada, não é muito adubada, a terra é fraca, chega um ponto assim, mas ela é uma planta. Ela é uma planta verdadeira, seja feijão, seja milho, seja outra qualquer. Ela não tem um trato dela, então ela fica amarelinha. Falei assim, eu lembrei no seu conselho, ele dava esse tom, né? Então, aí ela não cresce mais, mas ela é. Ela fica depois até morrer. E o cristão também, se ele não estiver alimentando da palavra de Deus, ele não vai crescer, mas ele é um cristão. Ele fica fraquinho, amarelinho, e vai até morrer. Morre naquela situação. Perde o privilégio de estar perto de Deus, de crescer na vida espiritual. Em qualquer lugar nós podemos estar, mas está preparado para estar naquele lugar, para poder também abrir a boca primeiro com o nosso testemunho, a nossa vida, ser de santo. Não adianta você falar, eu falar do Evangelho, pregar santidade, se a gente não mostrar uma vida santa, uma vida impura. Então, é isso. Então, uma renúncia daquilo que é considerado impuro. Então, renuncia. A partir da conversão e uma vida de devoção, uma vida de oração. Não esquecer disso. Que a maior arma do crente não é se você está com proteção na cintura, com um revólver, né? Uma carabina, um fuzil, por colete, prova de bala. Isso aí é proteger o físico. Mas isso não protege das armadilhas, das ciladas, dos ataques de Satanás. Então, a vigilância e a oração. Porque o diabo, ele anda bramando em volta de vós, ó, fala em volta. Em volta de vós, buscando a quem possa tragar. Lá em Salmos 5, eu acho que é o final, o último versículo 12, que fala que nós estamos lá, vivendo uma vida de oração. Então, Deus, o Espírito Santo, o nosso Senhor, ele circunda, está lá, faz que não uma cerca. Faz uma cerca, estudei na casa da mãe Jacir esse dia, aquele assunto, né? Falando desse salmo, e ela chamando Conselhinho. Então, a mesma coisa que uma cerca, até eu lembrei assim, um circo, a palavra circundar no ar, circo. Então, nós estamos cercados pelo Espírito Santo, pela proteção de Deus, que Satanás não está falando protegendo fisicamente, às vezes protege a nós fisicamente, mas protegido a nosso espírito, a nossa alma. Satanás, ele não entra nessa cercado, para tirar a nossa salvação, e não vai tocar na nossa alma, na nossa vida. A nossa vida pertence a Deus, é Ele que toca, Ele dá a vida, Ele tira. Satanás não tira a vida de ninguém. Ele pode passar uma rasteira e derrubar. Quer ver o crente fraco? Quer ver o Satanás ficar contente? É ver o crente fracassado, desanimado. Então é por isso, meus irmãos. E quem está em pé, olhe para que não caia, porque ninguém é forte neste mundo. Não tem aqui nenhum gigante neste mundo. Não tem que falar, aquele lá é um gigante na fé. Olha, quanto mais humilhamos, mais buscamos a Deus, isso. Davi não era um pequenininho, Davi, não sei, né? Mas ele investiu Golias, mas pelo poder de Deus. Você pode vencer muitos gigantes na tua frente. Gigante que eu falo não é físico, é espiritual, uma coisa assim que atrapalhando nas nossas vidas. Então, o segredo, com uma vida consagrada. Se nós não consagrarmos, é todos os dias. A situação está cada vez pior, muito claro isso. Eu olho para trás, de quando eu era adolescente, de como eu fui criado, e vejo agora como nós fomos criados, e ver agora como... Não, dá até medo, dá medo
de criar, vai nascer uma criança, que seja na nossa família, neto, a gente vê, o mundo que vai pegar. A gente não sabe. Precisa vigiar muito, ensinar muito. Muito. Então, agora nós vemos isso, com uma vida consagrada a quem? A Deus. Consagrada, separada para servir a Ele. Não servir a nós mesmos. Então, e em Cristo, sempre Cristo por intermédio. Não esquecemos disso. Ninguém pode se intermediar a Deus no lugar do outro irmão. Nós podemos orar, eu oro para os irmãos, mas pedindo a Deus, no nome de Cristo, é Ele. É Ele. Esse dia aqui, antes de começar o culto, veio alguém, eu nunca vi isso, né? A mulher ficou até meio preocupada, veio aí. E eu falei, pastor, estou procurando a igreja, cada oração, estou com tanto problema, e vai, falei, senta aí. Aí eu expliquei para ele, eu vou orar, mas não curo ninguém, e nem eu e ninguém, pastor nenhum, obreiro nenhum. Olha, aquele lá em cima, primeiro tem que aceitar Cristo. Aí pronto, ele falou que vinha até hoje, ele veio lá do Nordeste, que é Lagoas, parece, chegou semana passada, diz ele. Então, uma vida consagrada em Cristo, seguindo as pisadas dele, no nosso viver. Alguém pergunta, eu estou seguindo, pergunta assim para si próprio, eu estou seguindo as pisadas de Cristo? O meu viver, ou eu estou seguindo a mim mesmo, ou eu estou seguindo a minha cabeça? O meu coração, meu coração não pede para me servir a Deus, não tenho vontade, estou desânimo. Lembra bem que isso não é de Deus, não é. Se não é de Deus, é de quem? É obra maligna. Nós não devemos vigiar ninguém, que eu falei que ninguém é forte. Vigiar está sempre perto de Deus, sempre em oração, está em culto, em cultuar a Deus. Irmãos, pense bem, consagrar a Deus, uma vida consagrada em Deus, seguindo a pisada dele, no nosso viver diário, enquanto temos tempo, porque um dia não vai ter mais tempo, aí é tarde. Você imagina só, no sábado de manhã você cai numa cadeira de roda, se a gente cair, se morrer, salvo está bem, morreu com Cristo, está lá, está com Ele. Agora nós não pode perder tempo. No serviço material, quando a gente trabalha, quer ser servidor de alguém, de uma firma, da prefeitura, uma empresa, vamos dizer assim, que tudo é uma empresa. Os encarregados, os administradores, o patrão está tudo de olho. Tem até câmera, firma, para ver, não quer que perde tempo. E a firma que é profissional, ela falou, nós não estamos pagando para trabalhar, para ensinar, estamos pagando para ter o retorno. É assim que eles fazem. Então, agora, quanto mais, irmãos, quanto mais próximo nós estivermos de Cristo, porque é nós que distancia, não é ele está lá, ele está de braços abertos, ele está pronto, Deus está pronto, ele está lá, mas é nós que distanciamos dele. Aí vem todos os problemas, aí depois a gente chora, aí depois vem. Mas graças a Deus, tem que pensar uma coisa, se coisa vai tudo bem, você está pecando, a gente está errado, não está consagrando, e nada acontece, então é estranhar. Mas se está, então lembra que Deus corrige seus filhos. É melhor ser corrigido por Deus nesta vida e ser um filho dele, que não ser tão corrigido e ir para um lugar que não nos se agrada. Então, quanto mais perto nós estivermos de Cristo, mais progredimos em nossa santidade.
Ele nos enviou o seu Espírito Santo. Agora, mas antes disso aí tudo, precisa ter Jesus. Aqui, estamos diante de duas situações para viver. Duas. Não tem três, não tem quatro, nada. É duas. Ou santidade ou carnalidade. Tivesse no meio termo, mais ou menos, ou não. Ou é santidade ou é carnalidade. Servimos a nós mesmos ou servimos a Deus em Cristo. É duas coisas que estão na nossa frente. A escolha é nossa. Aquele que vos chamou, agora em 2 Coríntios 5,17, que é um versículo que todo mundo conhece. Aquele que vos chamou, efetivamente, a graciosa iniciativa nos chama a nova vida em Cristo Jesus. Pela graça que ele chama. 2 Coríntios 5,17, se alguém achou, pode ler, por favor. Chama o Paulo, leia. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Amém? Vamos falar tudo de novo. Amém? Amém. Você sabe o que quer dizer amém? Assim seja. Assim seja. Eu concordo. Assim seja. A oração deve prestar atenção na oração, mas você fala amém. Por isso que a nossa igreja é ensinada, quando orar, é sozinho que ele ora, os outros ficam tudo ouvindo. Eu vi contar uma história, não sei se é verdade, diz que um falou assim, na oração, Deus abençoe o diabo. Se a pessoa não estivesse prestando atenção, amém. Não sei se isso é real, eu vi alguém falar isso. Então, irmãos, como o Paulo leu aqui, assim que, se alguém estar em Cristo, se alguém está, agora se não está, é outro problema, é pior. Falou, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então fez novo porque nós passamos por um novo nascimento. Um novo nascimento fez, daria uma nova criatura. Porque nós temos o Espírito Santo. E temos o Espírito humano, o Espírito que nós nascemos. A velha natureza tem um Espírito. Também não é matéria, é Espírito. Só o animal não tem Espírito. Mas tem alma vivente, que é o sangue. Nós temos o corpo, alma e Espírito. 3. Por exemplo. Então o que nós vemos? A união com Cristo, vamos pegar a igreja agora aqui. A união com Cristo reúne todo numa fé, na mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo Pai, de um é de todos, o mesmo Senhor, uma só fé, um só batismo, que é o batismo do Espírito Santo, é o batismo da conversão na morte de Cristo. Então ele reúne a nossa existência de redenção. Os cristãos foram eleitos, justificados e glorificados em Cristo. Porque um dia nós vamos receber um corpo novo glorificado. Mas já está tudo preparado. Enquanto nós estamos aqui nesta vida, nós estamos gatinhando, já vai indo para frente. Ficando mais velhos fisicamente e precisa amadurecer no espiritual. O amadurecer espiritual, a pessoa que está madura, ela não necessita de leite, mas de alimento, alimento sólido. Ela não se ofende. Quando vem a palavra de encontro corrigindo, ela não se ofende, porque ela já cresceu espiritual, ela já não é mais criança. Criança que faz birrinha. Criança chora,
até conseguir os pais ficarem com dó de dar o CD. Quando o pai educa uma queda, então vai educando ela. Pronto. Quando cresceu, pronto, acabou a birra, porque cresceu. Porque o apóstolo Paulo mesmo ensinou isso daí, porque a igreja, quando era menino, pensava como menino. No passado, necessitava dos dons, falava dos dons de língua, aquelas coisas todas. Então aqui Paulo, ele foca bem a importante significação da união do cristão com o Salvador. Tem que estar bem unido, bem perto, junto, com esse mesmo propósito. A igreja unida vai bem. A igreja, o irmão Sérgio falou, quantas de racha, há um racha, sai. Então, tem olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Visto que Cristo é o último Adão, aquele em quem a humanidade é recriada. Lá em 1 Coríntios fala, né? E que inaugurou a era da nova bênção messiânica. Nos faz que o velho já não é utilizado mais. Pronto. Porque já Cristo nos deu tudo na nova vida com Ele. Esse novo homem, nessa nova vida com Ele, nos deu tudo. É só pedir e esperar. Só, irmãos, nós sabermos, quando nós partimos nesta vida, que nós vamos para um lugar melhor, pronto. É difícil pessoas que não têm salvação. Não tem salvação, não está preparado para o encontro, para a morte. A preparação é nesta vida. Nós preparamos um dia. Levou tempo, como acontece ontem à noite, ontem de manhã, né? Para me converter. Leva. Outros, essas conversões muito rápido, precisa ter muito cuidado. Precisa ter muito cuidado, porque às vezes é emoção. Emoção é uma coisa. Agora, conversão, novo nascimento, é contínuo. É isso. Então, a humanidade, ela é recriada novamente. Mas, se ela aceitar a Cristo. Deus preparou tudo em Cristo para a humanidade. Então, assim como Israel do Antigo Testamento, Israel, ela foi separada por Deus, dentre as nações vizinhas para ser santo. E assim a igreja também, a igreja dele, ela deve ser separada do mundo para servir a Ele. Não tem como nós servirmos a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Se eu for servir a mim mesmo, eu não vou servir a Deus. Não preciso ficar habitolado assim, é só isso. Não, tem que trabalhar, tem as lutas. Mas o alvo, irmão, o alvo principal é Ele. Chega num momento que parece que esse problema, parece muita injustiça na frente cilada, muitos convites para os cristãos, muitas coisas, muitas propostas enganadoras. Já vê o cristão cair numa mentira, cair numa injustiça, porque saiu de perto de Jesus, saiu de perto dele. Então ela foi separada. Nós, cristãos, devemos ser motivados pelo Espírito Santo para ser imitadores de Deus e também conforme a vontade de Deus, para nós ser motivados para poder ensinar e animar os outros. Um cristão animado, um cristão forte nesse sentido, santo, santificado com a vida, ele vai animar o outro, ele vai convidar o outro.
Vim para Cristo, convidar as pessoas. Então, em Tiago, capítulo 2, versículo 17, quem quiser ler, eu escrevi aqui, mas dou oportunidade para os irmãos. Tiago, capítulo 2, versículo 17, fala da fé, a fé e as obras. Pode ler, não sei se vocês abriram? Pode ler. É só os membros que valem, só os membros da igreja. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Amém? Viu só? Assim também a fé. Você fala, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Fé. Todo mundo tem. A fé num Deus morto. Né? Não um Deus vivo, um Cristo morto. Aí a fé é morta. Ele fala, se alguém, assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. A fé, ela produz alguma coisa. Na igreja, vir ao culto é uma obra boa. É uma obra. Você sai para vir aos cultos? É uma obra. Porque a igreja não salva. A igreja somos nós. A igreja foi salva por alguém que é Cristo. Ele morreu pela igreja. Ele nos salvou. Agora, nós pregamos o Salvador. Ensina quem salvar. E Cristo, Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa, a pessoa pensa, ninguém é pregador, pastor, ninguém é insubstitutivo. Ninguém é. Se ele não quer, Deus usa outro, põe outro. Se eu vou sair, Deus usa outro. Então quer dizer que Deus, a obra dele não para. Se fecha aqui, tem outro lugar. Se aqui não quiser servir, tem outro lugar que está servindo. Quem perde é nós que perdemos. Ele não perde. Mas só que Deus quer. Ele quer o bem. Ele quer que nós aprendemos, Ele quer que nós seguimos Ele com amor, sabe? Não com obrigação. Vou na igreja hoje porque senão me cobram. Não, irmãos, vim com amor. Fazer essa boa obra, essa é obra boa. Dar testemunho, ver aquela pessoa lá ele vai na igreja. Aquela pessoa lá mudou de vida. Então é isso daí que ele diz. O que também sendo assim, se alguém tiver fé e tiver obras, o que dá liberdade ao Espírito Santo na santificação, agir dentro de nossos corações. Vamos dar a liberdade. O Espírito Santo não é intruso, ele não usa a força. Porque se Deus quisesse usar nós a força, usaria. Mas ele não faz assim. Se fosse assim, não deixaria Adão pecar. Ele não queria, não era do gosto de Deus. Mas só que ele só avisa. Nós temos aviso na nossa mão. Nós temos o estatuto aqui na nossa mão. O que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. E nós devemos estudar a Bíblia com cuidado para ver quando a Bíblia está informando ou quando ela não, quando é norma. Quando é normativo ou informativa. A Bíblia informa de tudo. Então você vê o texto, ela está informando que fez isso, aconteceu aquilo, pecou, matou, adulterou, tudo isso. Ela está informando, não é para nós fazer. Mas quando é norma, aí tem que conhecer. É norma, porque a gente escuta muito falar, na Bíblia diz isso, que ela disse assim. Mas o que é? A Bíblia está informando muitas coisas, muitas tragédias. A Bíblia informa que Pedro mentiu. Mas é norma? Não, é fora da norma. Agora então vamos olhar, Pedro mentiu também, ele é perdoado. É claro que a mentira nós somos perdoados, mas viver mentindo, os irmãos, a gente tem que fugir da mentira. A mentira é do diabo. E fala que negocia bastante, você está assim com o patrão, assim, ficar escondido, não, Deus vê tudo, o patrão não está perto, fiscal, vou descansar ou folgar. Não. Tudo isso, Deus está vendo.
No dia do juízo, aí vai prestar conta, mas não vai no tribunal de Cristo. Nós vai dar conta da nossa mordomia, nós trabalhando com uma fidelidade nossa. É por fidelidade, não é por sucesso. Tem sucesso, muito conhecido, faz aquilo. Não é sucesso, é a fidelidade, ser fiel. Então é isso. Então quer dizer, a santidade não pode obter por outro meio se não for por Jesus. Lembra que ele diz, só por Jesus é que nós somos salvos. O hino dia só por Jesus. Não sei quem que queria, a mulher que queria cantasse esses dias, de Coelho estava aqui. Então, vejam só, não pode obter-se também, conseguir as coisas, pela obstinação, pela teimosia. Tem gente que é teimoso naquilo, não abre mão. Eu quero conseguir isso, custe o que custar. Não. Deixa vir o tempo, certo? O tempo de Deus. Então, obstinação carnal, nem por regras também, regulamentos, etc. Então a condição surge do fato de sermos levados perto de Deus. Então quando nós chegamos perto de Deus, pode esperar. E se nós não receber, dá graças a Deus. Olha, irmãos, quanto tempo eu orei para minhas vistas. Pedia para Deus, se fosse possível, até que eu não usasse mais, eu leio, a Bíblia minha direita pequenininha, eu leio. Agora na música é tudo que tem que fazer assim, ele em cima e ele embaixo. Aí eu não estou muito treinado para isso, eu destreinei. Então, agora, pede para Deus, se for da vontade dele. Eu oro a favor da minha aposentadoria, oro todos os dias. Oro a favor dos irmãos, oro a favor dos irmãos que trabalham abraçar os servidores da prefeitura, os que trabalham, os colhedores de laranja, para nossas famílias, para os que estão enfermos. Nós devemos orar, mas não quer dizer que nós vamos orar. A vida não passa do teto, né? É isso aí, a oração. Mas é com Deus isso aí, não é conosco. Então a condição surge do fato de sermos levados por perto de Deus, em seu Filho Jesus Cristo. A medida prática dependerá de tudo de como nós guardamos e esperamos. A medida prática depende de nós, de como nós guardamos, como com fé e como que nós vamos esperar. Afobados? Nervosos? Tem que acontecer porque tem que acontecer? Não, fique tranquilo, fica na paz, espera. Então, nós guardamos em espera, tem que esperar, pelo poder do Espírito Santo ou pelo poder do Espírito da carne. É duas coisas que está aí. Ou nós esperamos o Espírito Santo agir pelo poder dele, ou nós vamos agir pelo poder, a força da carne. É por isso que acontece. Deus é santo por natureza e majestoso. Agora, a palavra santo significa separado, ou colocado à parte. Então nós devemos colocar nós à parte, perto de Cristo e longe do mundo. Se nós estamos perto de Cristo, estamos longe do maligno, da parte do mundo. O mundo não é, já falamos que as pessoas, o mundo, as coisas que o mundo oferece, o sistema deste mundo, o sistema que vem cada vez mais, está uma facilidade muito no mundo e vai esfriando a fé de muitos. Então, aqui nós vemos aqui a santidade, e ele provê a santidade ao homem no novo nascimento. Não esquece do novo nascimento, nascer de novo, purificando dos seus pecados. Então a pessoa, enquanto não tem Cristo, ele não está com os pecados purificados, ele está na conta dele, e ele vai ficar lá no inferno quando morrer, pagando o resto da vida, nunca sai de lá. Não é por medo de ninguém, a Bíblia disse isso. Então, purificando nós, para nós sermos imitador do apóstolo Paulo, como ele é de Cristo. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então vamos também seguir
os mesmos passos no caminho da santidade. O apóstolo Paulo foi um homem cruel quando ele era Saulo, diz lá em Atos capítulo 9. Ele era Saulo de Tarso. Ele era cruel, ele era perseguidor. Ele perseguiu os do caminho, que Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Então ficou um apelido. Tudo que era do caminho era a ordem, ele tinha a ordem lá do alto, das autoridades, tinha o poder. Quem faz nas guerras, é para acabar com tudo, vinha para matar, para pagar. Entraram nas casas, vocês pensam que nós aqui fosse naquele tempo, tivesse um homem daquele jeito, apoiado pela autoridade. Olha, não tiver alguém falando o nome de Deus, olha, isso não acontecer isso aí para frente, hein? Não, isso não é de duvidar, não. Olha, por onde tiver alguém pregando esse Jesus aí, que é contra nós, entra lá e arrasta tudo, arrasta mulheres, homens, mata se puder, faz. Ele era assim, mas chegou um dia que ele até ia a caminho preparado para espucar e tal, sabe, que nem vê o oficial de justiça, que é a intimação na ópera, pega aqui, vem aqui, gemar, vai preso. Ele ia desse jeito, pegar os cristãos, os humildes, falando de Jesus. Aí, lá do céu, Jesus, não. Então lá. E ele converteu nesta hora o caminho de indo para Damasco. De perseguidor se tornou um seguidor. E muito está perseguindo hoje a Cristo, mas de outra maneira. Outra maneira suave, não está fazendo mal a ninguém, está acreditando nas suas boas obras, na sua religião. Pronto, é isso aí. Então, ser seguidores de Cristo. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe a todos e possamos estar aqui novamente na quarta-feira, se Deus permitir. Olhe, por favor, que amanhã, pensando, se Deus permitir, vamos para Bauru e cuidar da casa lá, que o inquilino mudou. Vamos fazer uma coisa, reforma, não sei lá que vamos fazer, ajudar o Carlito lá. Amanhã, terça-feira, e vim quarta-feira de manhã. Agora, se não ia ter lá o serviço, vai vem antes, mas não sei, Deus é quem sabe. Então, esses dias nós não vamos estar aqui. Vamos louvar a Deus? Que hino? Pode ser 81? Pode. Amigo incomparável. Não
Ora, irmão Paulo. Senhor, nós agradecemos, né, por estarmos aqui, agradecemos por cada visitante, né, que o Senhor trouxe aqui na noite de hoje. Que o Senhor possa estar abençoando, né, as nossas vidas, os nossos afazeres, né, as nossas obrigações, que o Senhor possa estar nos abençoando, dando força para que possamos fazer, né, tudo aquilo que te agrada, em todo sentido, né, no nosso serviço, em todo lugar que nós fomos. Pedimos por essa semana, pedimos pelo pastor, né, esses dias que ele estará em Bauru, que o Senhor possa estar abençoando, que tudo ocorra, né, bem, que tudo dê certo, os planos dele do Dom Carlito, né. Agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, né, e pedimos que esteja nos abençoando, né. Pedimos pelo pastor aqui também, que ele possa ser abençoado em todo sentido, as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, aqueles que estão ao nosso redor, que o Senhor possa estar livrando, né, dando saúde, principalmente, né, e que possamos sempre estar com o desejo do coração de tudo que nós vamos fazer e falar, que seja para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele que nós estamos orando e agradecendo. Amém. Amém.